E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar essa central de interfonia condominial da HDL, essa que é a 32P Flex. A única coisa que eu peço, por favor, é que dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Isso é muito importante para ajudar a gente, tá bom, pessoal? Então essa, junto com a 16P, são as menores centraizinhas no estilo PABX da HDL. Então tem a 16P e essa é a 32P, que é usada em interfonia condominial. Essa não é usada para telefonia, pessoal. Ela é usada para interfonia, ou seja, os interfones, né? Obviamente. Então essa é a parte da frente. Aqui temos a parte de trás e ela tem algumas travas aqui que mantém a tampinha fechada dela. Aqui a saída do cabo de alimentação, ela é 127 ou 220 volts, ou seja, a fonte é chaveada, vou mostrar com detalhes. Aqui é o gabarito, né, onde a gente vai fazer a furação para fixar na parede, por exemplo. Então aqui tem 4 opções de parafusos, né? Normalmente eu gosto de utilizar esses dois e esse para ela não ficar dançando, ela fica firme. A fiação a gente entra por aqui, ó. Aqui entra a fiação dos ramais que vai sair para os apartamentos. Para poder retirar a tampa, ela tem duas cavidades. Uma aqui, onde está o cabo de força, e outra nessa lateral. Então a gente pressiona essa travinha com a chavezinha aqui, ó. Só pressiona aqui, olha só. Tanto que é fácil, ó. Aí o outro lado sai muito fácil. E a gente tem acesso aqui à central. A central é isso aqui que eu vou mostrar nos detalhes agora para vocês. Então, basicamente, ela é composta aqui por essa placa que se chama fonte de alimentação. Aqui que entra a energia, ó, o cabo de alimentação. Esse aqui é o aterramento, fase e neutro. Aí tem as questões de proteção aqui, que são inerentes à fonte, né? Varistores, capacitores, fusível, filtro. Depois ela é retificada através desse componente. Transforma-se num contínuo pulsante, né? De alternado para contínuo pulsante. Esse é o capacitor principal para evitar os ripples, ou seja, é o filtro. Aqui está o CI chaveador da fonte, o trafo chopper, que é para alta frequência, e ele já chaveia as tensões necessárias aqui no secundário da fonte. Então ela é dividida em dois estágios, primário, que é a parte mais perigosa, e o secundário, onde já saem as tensões aqui de funcionamento para a central. Aqui tem um flatzinho que liga ela com a placa CPU, pode desconectar aqui, e lá a gente tem GND, ring, GNDA, 12 volts, 48 volts e 5 volts. Então eu conecto aqui esse flat e ele vai aqui nessa que é a placa CPU, a placa principal. Ele vai conectado ali e veja que basicamente temos as mesmas tensões. Porém a serigrafia ali, ó, não sei se é possível ver, tá como 36 volts ao invés de 48, como está lá. Mas temos 5 volts positivo, 36 volts positivo, 12 volts positivo, GNDA, o ring. Ring, o que é ring? É a tensão que vai despertar a campainha dos aparelhos lá dentro do apartamento. A gente chama de tensão de ring. E o GND. Aqui nós temos os burners dos ramais. Depois eu vou mostrar bem com detalhe porque é bem interessante aqui. Vocês vão ver que tem só um fio de saída para cada apartamento, sendo que eles trabalham com um par de cabos. São 2 fios para cada apartamento, mas tu vai ver que só tem um burner por 200, 201, 202, 203, pode perceber que não tem um parzinho para cada apartamento. Aqui é TX2, RX2, GND e mais 12. Para que serve esses conectores? Tanto para ligar um TI nessa central que ela aceita, ou para ligar o CTI ou CTI, que é o software onde a gente programa ela, que é muito interessante, muito bacana. Eu já tenho um vídeo no canal ensinando a instalar esse software, inclusive disponibilizando ele para download. Eu vou deixar o link na descrição. Fica muito mais prático para a gente programar e tirar defeitos. Aqui nós temos um adaptador para um cartão SD, vai encaixado aqui. Ele não é obrigatório, é um acessório. E esse aqui serve para os serviços de voz, como ouvir o número do ramal, ouvir a hora, a identificação de quem está ligando audível, também existe isso nessa central, e todos esses serviços ficam aqui, os arquivos de voz, né? Então tem que ir nesse adaptador, vai encaixado aqui nesses slots, mas ela trabalha perfeitamente sem isso. Quando você utiliza o módulo F12 ou F20, que você começa a digitar lá, por exemplo, asterisco 1, ela vai te dizer assim, digite o apartamento. Aí você digita lá, por exemplo, 101. Ela vai dizer, digite a senha. Você digita a senha, se estiver correto, ela vai te dizer, acesso liberado. Se não tiver esse chip de voz, tu vai ouvir só alguns bips lá na frente, não vai ouvir o comando de voz. Aqui nós temos uns conjuntos de componentes que são multiplexadores, que são responsáveis por auxiliar aqui no funcionamento da central. Aqui, cada quadradinho desse, pode ver que eles se repetem, parecido com a matriz, né? Temos lá as linhas e as colunas. Cada circuitinho desse corresponde a um ramal, cuida da parte de tom, tensão de ring, alimentação correta, ramal 1 e assim sucessivamente. Pode ver que tá lá na serigrafia dele, lá, ó, ramal 00, ramal 01, ramal 02, ramal 03.
Aqui está ramal 04, não sei se é possível ver pelo tamanho da serigrafia, mas cada quadradinho desse corresponde a um dos ramais aqui. Então, como eu já falei, aqui serve para o CTI, para programar a central, ligar o TI ou tarifação também tem nessa central, tarifação. Esse integradinho aqui é um MAX 232, e ele é responsável pela comunicação serial. Ele faz parte do padrão serial RS-232, que é usado em muitos dispositivos. Todo tipo de central que utiliza comunicação serial RS-232 utiliza esse cara. Inclusive, outros dispositivos bem diferentes também, como é um padrão universal muito utilizado. Tá aqui ele. Aqui nós temos um LED de sinalização de status da central de operação, porque aqui a gente tem uns jumpers de reset. A única opção de resetar essa central é fisicamente. Aqui tem um jumper que a gente faz o reset ou para atualização de firmware através dele aqui, ó. Desse jumperzinho, é só mudar as posições aqui, ó. Tem a opção normal e atualização. Então a gente deixa aqui na opção normal sempre. Só mexe quando é necessário mesmo fazer então essas intervenções, senão não mexe nele aqui. Esse aqui é para conectar o cartão de memória, como eu já falei. Esses outros dois conectores brancos aqui, ó, chamado de enlaces e interligação. Alguns modelos mais atuais vêm uns terminais iguais a esse, a gente chama de conector KRE. Esse aqui serve, pessoal, para vocês interligar duas centraizinhas dessa, para dobrar o número de apartamentos. A gente pode interligar, fazer uma interligação física de uma com a outra, para poder dobrar a quantidade, para não ter que comprar uma central maior. Então é para isso que serve, que é o interligação e o enlaces aqui, tá bom? Para comunicar com a outra central. A gente chama a primeira central de central mestre e a outra a gente chama de central escrava. Esse é o termo. Esse integrado aqui, ó, 24AA256 é uma EPROM I2C. Então esse aqui é uma memória, pessoal, memória de programações, porque a gente tem bastante programações de usuários. Então aqui ficam armazenadas as programações de usuários. Ela vem com a programação de fábrica, né? E a gente altera algumas coisas, por exemplo, a numeração. Veja que essa numeração é a que vem de fábrica, mas a gente tem que adequar de acordo com o condomínio. Imagine que lá os apartamentos começam 10, 11, 12, 13. 101, 102, 103, ou 21, 22, 23, ou 301, enfim. Então a gente altera tudo essa programação, fica armazenada aqui. Outra coisa interessante que a maioria não sabe, as senhas de usuários para ter acesso não ficam no porteiro, igual a Intelbras, por exemplo, que fica armazenado lá no XPE. Essa central armazena as senhas nela mesmo. Então, se der problema no porteiro, você só troca o porteiro e as senhas estão armazenadas aqui. Por isso que temos uma E2PROM. Esses dois integrados aqui grandes são duas matrizes 8816. Essas matrizes são responsáveis por fazer as comutações eletrônicas. Imagine que um ramal de um apartamento qualquer quer falar com o outro. Então ele retira do gancho, digita lá o número, a central interpreta esse comando MF através aqui dos integrados e do processador, que é esse cara aqui. Então ela manda os comandos lá de ring, o aparelho atende, ela faz a comutação através dessas matrizes. Então pense que elas são como se fossem relés digitais. Literalmente são relés digitais aqui internamente fazendo esses enlaces, conectando apartamento com apartamento, ou apartamento com o porteiro, enfim. Então ela que faz os enlaces internos aqui. São duas matrizes 8816. Isso dá muito problema, por exemplo, pessoal, você vem aqui nos apartamentos, tem só aquela alimentação, aquela fonia característica, tensão aqui para alimentar o aparelho, mas tu não tem o tom de ramal, aquele tom bipartido que é gerado por aqui nesses microcontroladores e é enviado através da matriz aqui para os ramais, né? Através desses amplificadores operacionais e esses multiplexadores. E aqui, como eu falei, é o processador da central. Então, basicamente, essa é a parte de hardware da central. Bem simples, né? E aqui, a saída, como é que funciona? Cada apartamento você deve sair dessa central com um cabo de no mínimo um par. O ideal é tu passar um cabinho de 2 pares para cada apartamento. Veja que aqui só tem um burner por 200, por 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207. Aí temos o GND, pessoal. Esse GND, ou ground, ou negativo, ele é o comum, tá vendo? Então precisa obrigatoriamente de 2 fios. Lá no 200, onde vai ficar o apartamento 100, por exemplo, sai com um cabo daqui, a outra via vai ao GND. O 201 também vai lá no apartamento 201 e a outra via vai junto ao GND. Então esse GND é o comum para todos eles. Eles precisam de 2 fios. Então sai um de cada burner e o outro é comum ao GND. Essa
é a forma de ligação. Eles fizeram isso para a gente poder aproveitar, por exemplo, a infra dos interfones antigos, dos interfones coletivos que era só fonia, HDL, TVA, Amelco, enfim, independente do tipo, normalmente se trabalhava com 2 fios ou 3 fios, que era o A e B de linha e o chamada. Então você consegue jogar, por exemplo, um deles como GND para todo mundo comum e o outro, que é a chamada, você jogaria como sinal para cada apartamento. Então, se tu reparar, é só um burner para a ligação de cada apartamento aqui. É assim que é feito as ligações. E se tu reparar, então, é do 200 até o 231. Logo, esse 200, que é o 0, conta como 1. Então, nós temos 32 ramais, que pode ser 32 apartamentos, porém, ficamos sem posição para porteiros, salão de festas. Se tivermos porteiros, temos que desconsiderar do número de apartamentos. Então imagine o seguinte cenário. Temos 2 porteiros coletivo, F12 ou F20. Vamos ocupar o 200 para o primeiro, o 201 para o segundo porteiro, o resto do apartamento. Mas se tivermos salão de festas, primeiro porteiro, segundo porteiro, salão de festas. E se tivermos um escritório ou uma sala ou guarita onde fica uma pessoa, vamos para o próximo. Então veja que nesse cenário teríamos, em teoria, 4 posições já ocupadas. Porteiro 1, porteiro 2, salão de festas e guarita. E o resto apartamentos. Então isso temos que levar em conta na hora do projeto lá. Cada apartamento ocupa uma posição, o salão de festas vai ocupar uma posição, os porteiros externos vão ocupar também cada uma posição. E os porteiros podem ser esses, por exemplo, esse é o F20, que é o atual, e o F12, porém o F12 está fora de linha, pessoal, já saiu de linha, mas existe alguns ainda em distribuidor e no comércio, mas o atual é o F20. Então esse é só um dos modelinhos, tem o outro que eu não tenho aqui, que é o maior deles, eu vou pôr uma imagem aqui. Eu tenho só esses dois, então esses seriam os porteiros externos, né? Que já tem o teclado. Esse aqui, por exemplo, tem leitor de RFID e teclado para a gente digitar senha ou digitar o número do apartamento. Já o F20, ele tem leitor de RFID, né? As tags ou chaveiros iguais ao outro. Tem opção de senha e esse aqui ainda tem a opção de Bluetooth. Consegue abrir a fechadura pelo celular. Eu já tenho uns vídeos no canal ensinando como programar isso com esse porteiro, o F20. Então esse aqui é bem legal para se trabalhar com ele porque tem a opção de Bluetooth. E quais tipos de aparelho a gente pode utilizar como interfone interno? Qualquer um desses tipos aqui de aparelho, pessoal. Qualquer telefone padrão Anatel. Tem esse aqui, que eram os mais antigos, que são os próprios da HDL, modelinho bem antigo. Hoje já nem se produz mais esse. Existe esse que é com vídeo porteiro. Ele funciona normal, como ramal. Você alimenta ele e liga numa posição de ramal. Porém, o vídeo vai funcionar só se tu pôr uma câmera, né? Ou o Buster, que é para dividir a câmera com todo mundo. Mas funciona normal também, esse vídeo porteiro. Esse que é o Centrix, que é o mais atual. Tem esse outro também, que é muito usado em portaria. Esse modelo também, próprio da HDL. Eu uso bastante o TDMI 200 ou TDMI 300 da Intelbras, a interfonezinho da Intelbras também. TC20 é muito bom, eu gosto. Ele é mais barato que o TDMI 300 e mais barato que o Centrix. Questão de custo, o TC20 é mais barato. E existe também, por fim, TI, Terminal Inteligente, para todas as centrais HDL. Depois eu falo um pouquinho mais sobre ele e vou fazer um vídeo também mostrando como fazer a ligação dele nas centrais HDL. Então esses são os aparelhos. Inclusive aparelhos que é usado em residência, em linha telefônica também é compatível. Qualquer modelo homologado pela Anatel aqui no Brasil vai funcionar perfeitamente. Inclusive telefones sem fio. Isso é o que eu tenho aqui para mostrar agora no momento. Esse que é o TI, pessoal. Esse aqui é para casos especiais. Quando tem uma pessoa que fica operando lá direto, né? A gente utiliza esse que é um terminal inteligente. Então aqui você pode programar as teclas para o número dos apartamentos. Enfim, ele tem um monte de funções especiais. Só que hoje eu não vou me ater a esse cara. Eu vou fazer um vídeo de como instalar ele, porque ele é um pouquinho diferente para instalar. O que precisa, o tipo da tomadinha e como que ele funciona. E ele é compatível com qualquer central da HDL. Não só com essa 32P, por exemplo. Com as outras maiores. Qualquer central, basicamente. Aí eu vou fazer um vídeo só sobre o terminal inteligente, tá bom, pessoal? Mas não vai ser hoje. E a programação dessa central, como eu já falei um pouco no início, há duas formas de se programar. A primeira e mais fácil é via teclado, ou seja, a gente escolhe um ramal como programador, de fábrica ele vem como os primeiros ramais, a gente instala um aparelho e através de comandos MF no teclado ali de códigos, a gente entra em programação e altera os campos que for necessário. Por exemplo, a numeração física para flexível, senhas,
Enfim, uma série de programações que a gente faz via teclado. Porém, também existe a opção de se programar via software, que é a minha preferida, porque é muito mais fácil, intuitivo e rápido, apenas com a comunicação serial aqui, ó, TX, RX e GND. Um cabinho serial, que eu já ensino aqui no canal como fazer. Precisamos apenas de um conversor USB para serial no notebook, que os notebooks hoje já não possuem mais as portas seriais, nem mesmo alguns PCs, né, os computadores de mesa já não vêm mais com essa porta serial, apesar de ser amplamente utilizada por muitos dispositivos. Então, através desse cabo e do software CTI ou CTI, você consegue ter acesso a toda a programação, alterar essa programação, carregar, bem como atualizar a firmware da central, bem como visualizar, tem ramais ocupando, ou seja, isso é muito útil em campo para tirar defeito. Imagine que tem um apartamento lá que tem um ramal e você não sabe o número, a pessoa ocupa, ele já te sinaliza o qual que está sendo utilizado. É muito prático. Eu já tenho um vídeo no canal ali que eu falo desse CTI. Então eu aconselho a vocês a usarem o CTI. Então, em resumo, pessoal, para quem pretende trabalhar ou já trabalha nessa área, o notebook é uma ferramenta de trabalho indispensável. Vou energizar ela só para a gente ver a questão dos LEDs. Temos um LED estático lá na fonte, indicando que a fonte está energizando o sistema. Nesse momento que eu liguei, veja que esse LED está estático e esse outro também. O jumper aqui está na posição normal e olha só, agora ele começou a piscar numa cadência bem lenta. Então tem o LED da fonte indicando que o secundário da fonte está ok, vindo as tensões através do flat, chegando na placa CPU. E esse aqui também está ali estático, indicando que tem energia elétrica, ou seja, tensão e corrente aqui na placa. E o LED de status continua piscando numa cadência bem lenta aqui. Então, pessoal, nesse vídeo eu só queria mostrar a central, a arquitetura de hardware, ou seja, como ela é fisicamente. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um outro vídeo mostrando como ligar dois ramais aqui e o porteiro F20, testando o valor de tensão do ramal, botando eles para funcionar. Depois vou fazer um outro vídeo ensinando como programar via serial também a central via notebook. E um outro vídeo mostrando algumas configurações via teclado, manual também. Então eu peço aí que acompanhe o canal, dê o like, se inscreva no canal por favor e até um próximo vídeo.